Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Os fundos imobiliários são ótimos investimentos porque além de você ganhar às vezes rendimentos maiores que na renda fixa, você ainda não precisa de pagar imposto de renda sobre o lucro que você ganha ali todo mês. E por conta disso, deles serem ótimos investimentos, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. É muito dinheiro que estão pagando. E além de mostrar esses 3 fundos imobiliários que estão pagando mais, eu ainda vou te falar quanto que você vai receber mensalmente investindo R$1.000 ou R$10.000 em cada um deles, fechou? Bora lá então. Então a gente vai começar falando do HTCR11, que é um FI de recebíveis imobiliários e que custa em média R$120. Primeira coisa então que vocês têm que saber, o que é um FI de recebíveis imobiliários. Vocês vão ouvir muito essa palavra ao longo desse vídeo, porque os FIs que estão pagando mais atualmente são FIs de recebíveis, porque recebíveis imobiliários têm remunerado bem. Um recebível imobiliário é basicamente um empréstimo que o fundo faz para essas empresas que trabalham com construções imobiliárias, né? Esses empréstimos que os fundos fazem para essas construtoras são chamados de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então toda vez que a gente tem um fundo imobiliário de recebíveis, é um fundo que empresta dinheiro para construtoras. E por que esses fundos que emprestam dinheiro para construtoras pagam mais? Porque é muito arriscado emprestar dinheiro para construtora, né? Quando a gente está falando de obras, existem ali várias variáveis que podem fazer com que a obra não dê certo, sei lá. Acontece ali um imprevisto ambiental, né, que a construtora não tem muito controle, ou então pode acontecer ali algum imprevisto no meio da obra que eles tenham que gastar mais dinheiro para construir. E aí, com todos esses imprevistos que podem acontecer ali na obra, pode acontecer de a construtora ter um imprevisto e aí não conseguir arcar com aquele empréstimo que ela fez, já que atrasa toda a obra e eles não conseguem fazer aquela obra render dinheiro. Então é mais arriscado emprestar dinheiro para o setor de construção. Dessa forma, como é mais arriscado, os fundos cobram juros bem altos para compensar esse risco. Acho que vocês já ouviram falar, né, que maior o risco, maior o retorno que está ali atrelado àquele risco. E é basicamente isso que acontece. É mais arriscado emprestar para construção e por ser mais arriscado, os fundos cobram bem mais juros para emprestar esse dinheiro e com isso você acaba ganhando mais retorno com esse dinheiro que o fundo empresta. E só lembrando que isso não quer dizer que se acontecer um imprevisto com alguma empresa ali, você vai ficar sem receber o seu rendimento, porque quando um fundo ele empresta um dinheiro para um CRI, esse dinheiro ele é bem pulverizado entre vários CRIs. Ele não empresta dinheiro para uma empresa só, ele empresta dinheiro para várias, porque se acontecer alguma coisa com uma, ele ainda pode receber de várias. Então o risco ele tá aí, ele pode acontecer, mas é um risco bem diluído ali, né, que se acontecer um risco com alguma empresa, o máximo que vai acontecer é diminuir um pouquinho ali no rendimento da cota, já que ele investe em várias outras e essas outras ainda vão continuar pagando normalmente. Fechou? Então vamos voltar a falar aqui do HTCR11, porque eu já dei uma boa desvirtuada, mas isso era necessário para vocês entenderem do que se tratava esses fundos. O dividendo do último mês do HTCR11 estava sendo de em média R$1,60, totalizando aí mais ou menos 1,29% ao mês, o que é muito grande. Dá mais de 13% ao ano, que é muito mais de 200% do CDI. Então, em comparação com a renda fixa, tá pagando muito bem. Se você investir lá na HTCR11 R$1.000, você vai receber aí, em média R$12,93 por mês. Se você investir R$10.000 lá na HTCR11, você vai receber R$129,30. Já é uma ótima renda mensal, né? E aí quando a gente fala de histórico de rendimentos, né, para saber se o HTCR11 é um fundo imobiliário que tem pagado esse rendimento ao longo dos meses, não só no último mês, a gente pega para olhar o acumulado de todos os rendimentos dele nos últimos 6 meses. E aí quando a gente olha esse acumulado, ele foi de 8,78%, o que mostra que o fundo sim, ele vem mantendo, né, o acumulado de rendimentos dele ao longo do tempo. Ele não pagou um rendimento alto só no último mês, ao longo dos últimos 6 meses ele pagou um dividendo aí de média 1,2%. E além da gente olhar nos 6 meses, né, a gente pode ver aqui nos 12 meses que é um acumulado coerente com o que ele vem pagando, de mais ou menos 1,3%. Então nos últimos 12 meses ele também conseguiu manter essa média de dividendos que ele está pagando. E se a gente for olhar a liquidez diária, né, para a gente saber quantas vezes esse fundo é negociado diariamente, é de 61.046, o que mostra aí que normalmente por dia 61 mil pessoas vendem e compram esse fundo. O que te garante que se você comprar esse fundo e você quiser vender porque você não gostou, porque você vai ter outra estratégia, você vai conseguir vender ele facilmente, porque ao longo do dia, né, mais de 60 mil pessoas compram e vendem esse fundo. Então é muito fácil de vender e de comprar ele. E o preço sobre valor patrimonial dele, né, é de 1,03.
123, o que significa que um fundo aí de R$119, ele está sendo vendido por 123. Então não tem muita diferença do preço que ele está sendo cobrado pelo preço que ele realmente vale. E por último, só para mostrar uma última informação desse fundo para vocês, aqui eu estou no relatório gerencial dele, que é o relatório que a gestora do fundo posta todo mês, né, para mostrar ali as informações do fundo. E aqui a gente vê as informações sobre os empréstimos que esse fundo fez para as empresas de construção imobiliária, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a maioria da receita desse fundo é de CRI mesmo, que são os certificados de recebíveis imobiliários, igual eu falei para vocês, que são os empréstimos para as construtoras. E além dele emprestar dinheiro para as construtoras, né, que é o CRI aqui, ele também investe um pouquinho em fundo imobiliário, ele compra outros FIs para ganhar rendimentos e redistribuir, e ele tem outra porcentagem do dinheiro dele em caixa, né, que é aquele dinheiro disponível para ele emprestar mais dinheiro e também para ele cobrir alguma emergência que pode acontecer no fundo. E aí um ponto muito importante de um fundo imobiliário que vocês têm que ficar ligados é a alocação aqui embaixo, ó. A alocação, ela vai te mostrar qual que é o indicador, qual que é a taxa que aquele fundo está emprestando dinheiro. Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque quando a gente investe na renda fixa, a gente só recebe aquela taxa que a gente pegou lá, né? Por exemplo, você investiu num CDB de 100% do CDI, você só vai receber a taxa de 6,15 e pronto, você não vai receber mais nada disso. Aqui no fundo imobiliário é diferente. Além do fundo receber a taxa que ele prefixou no início do empréstimo que ele fez para a construtora, ele ainda ganha a taxa da inflação, que é a variação dos preços. Então, se as coisas começarem a ficar caras e a inflação aumentar, ele vai receber ali, além do rendimento prefixado que ele combinou com a construtora, porcentagem ali que a inflação aumentou, correspondente ali à porcentagem que os preços aumentaram. Então isso é legal porque protege o seu dinheiro das variações da moeda. A gente está vendo que cada vez mais o nosso dinheiro está perdendo de valor e as coisas estão ficando mais caras. E aqui, se você investir em fundos ligados à inflação, à medida que as coisas vão ficando mais caras, o seu dinheiro não vai perder de valor. Você vai ganhar mais rendimento com isso. Então isso é muito importante e muito legal para proteger os seus rendimentos. E aí a gente vê que isso acontece aqui no HTCR11 e a maioria, né, 56% do dinheiro dele que está emprestado para os outros fundos, além de ter a taxa prefixada que é garantida, ainda tem a variação da inflação. Então se a inflação aumentar, a gente vai ganhar mais junto com a inflação. E além da inflação, a gente tem o INPC e o IGPM, que são outros indicadores aí que estão ligados ao aumento dos preços no Brasil e que protegem o seu dinheiro, né, para as variações aí da nossa moeda. Além de ganhar seu rendimento, você ainda está protegido de seu dinheiro perder de valor. E agora a gente vai falar de outro fundo, que também é um fundo muito legal, que é o ABPT11. E eu juro para vocês que eu gravei esse take várias vezes porque eu tenho muita dificuldade de falar ABPT11. O ABPT11, ele também é um fundo de recebíveis imobiliários, o nome dele é Habitat 2, e a maioria dos investimentos que o ABPT11 faz também são em CRIs, né, que são os empréstimos aí que eles fazem para as empresas de construção. Hoje o ABPT11 está custando aí em média R$115 e o dividend yield dele está aí de em média 1,32%, o que é bem acima da renda fixa também. Se você investir R$1.000 no ABPT11 hoje, você vai ganhar R$13,50 por mês, e se você investir R$10.000, você vai ganhar R$135,01, que é bastante dinheiro também, uma renda mensal boa para você investir mais mensalmente, né, ou então aplicar em outras coisas que você queira. Quando a gente fala do retorno por cota dele, né, igual eu mostrei para vocês, para ver se o histórico dele é de pagar sempre os mesmos valores, a gente vê aqui que nos últimos 6 meses ele pagou 9,18%, o que dá aí mais ou menos esse valorzinho aqui, né, do dividendo que ele paga, então já é um valor consistente. E nos últimos 12 meses ele pagou 16,98%, o que dá aí mais de 1% ao mês, o que também é correspondente ao 1,35% que ele também vem pagando aí todo mês, que significa que ele é um fundo que está consistente no pagamento de dividendos dele e não pagou só no último mês um valor alto. No último ano ele vem pagando aí esse valor consistentemente. Quando a gente fala de liquidez diária, que é a quantidade de vezes que as pessoas compram e vendem esse fundo por dia, a gente tem aí um valor de 23.801, que significa que em média 23.000 pessoas compram e vendem esse fundo por dia, que é uma liquidez bem ok e que te mostra que se você não quiser comprar ele de novo, você pode vender e comprar quando você quiser, que vai ser bem fácil de fazer essa operação, já que tem muita gente interessada por dia. E aí, o P sobre VP dele tá 1,14, tá um pouquinho aí acima da média, né? Você tá comprando um fundo de R$97 por R$111,10. Esse valor dele aqui está correspondente ao dividend yield, né? Como ele está pagando mais, acaba que as pessoas escolhem investir um pouquinho mais nesse fundo, né? Porque mesmo assim o dividend yield dele vai dar um pouquinho alto ali em relação a outros fundos imobiliários. Quando a gente para ver agora do ABPT11 sobre os ativos que ele investe, né? De onde vem o dinheiro dele, a gente pode ver aqui que a maioria do dinheiro dele vem de CRIs mesmo, que são esses empréstimos que eu já falei para vocês. 13% dele está em liquidez no caixa, né? Que significa
que ele tem 3% de dinheiro guardado para caso aconteça alguma emergência e 5% do dinheiro dele ele investe em outros fundos imobiliários para também ganhar rendimentos e repassar para os cotistas. Os segmentos que ele investe aqui tá 54% em loteamento, 34% em multipropriedades e aí tem aqui umas pequenas porcentagens em hotel, incorporação e condomínios. Aqui ele tem a diversificação por securitizadora, né, que são as empresas que ele empresta dinheiro. Vocês podem ver que está bem diversificado. Se uma empresa dessa dá problema, ele ainda tem as outras aqui para receber, né? A gente só tem um ponto de atenção, é que ele está muito alocado em Vigo e em Frontsec, mas eu imagino que essas empresas aqui são empresas mais seguras e empresas que ele tem mais certeza, né, que vão garantir esse pagamento dele. A taxa média que ele recebe por mês aí tá em mais ou menos 12, 11, 9, 12, o que dá mais ou menos aí na maioria delas 200% do CDI, né? E além de cobrar essas taxas altíssimas de juros para as empresas que eles emprestam dinheiro, elas também estão indexadas, né, ao IPCA aqui, que é a maioria, 63% está indexado ao IPCA, ao INPC, ao INCC e ao IGPM, que são aqueles indicadores que garantem que o seu dinheiro não vai perder de valor, né? Se as coisas ficarem mais caras e a inflação aumentar, além desse rendimento aqui prefixado que eles têm, ele vai render também a quantidade ali que seu dinheiro desvalorizou por conta da inflação ou então do IGPM. Então, investindo nele, seu dinheiro também está protegido contra essas variações aí do nosso dinheiro e as variações dos preços das coisas. O único ponto negativo que eu vejo hoje no ABPT11 é realmente esse preço que ele está valendo, né, que é um pouquinho acima mesmo do valor que ele realmente vale, que é de R$ 97,00, mas isso aí é um preço que você paga por um rendimento que ele está pagando a mais, né? Mesmo com esse valor de 111, o dividend yield dele ainda está dando 1,32%. E por último, mas não menos importante, terceiro fundo aqui que está pagando mais de 1% ao mês, que é o BCRI11. O BCRI11 também é um fundo de recebíveis imobiliários e hoje ele está valendo aí em média R$ 108,75. O último rendimento dele, né, foi de R$ 1,11 mensalmente para essa cota aí de R$ 108,75 e o dividend yield dele está em 1,01%. Se você investisse R$ 1.000 no BCRI11 hoje, você ia ganhar aí mais ou menos por mês R$ 10,21 e se você investisse R$ 10.000, você ia ganhar por mês R$ 102,10. O histórico de pagamento dele nos últimos 6 meses é um histórico consistente, né? Que nos últimos 6 meses ele pagou 7%, o que dá aí mais de 1% ao mês de rendimentos, e nos últimos 12 meses ele pagou 12,89%, o que também deu aí mais de 1% ao mês de rendimentos. Ele vem trazendo esse rendimento ao longo dos meses. Quando a gente fala de liquidez diária do fundo, a liquidez diária dele aqui foi de 6.672, ou seja, por dia 6.000 pessoas compram e vendem esse fundo, o que é uma liquidez um pouquinho menor, né, em comparação com o HCTR11 e o ABPT11, que tem ali em média 60 e 20 mil, mas 6 mil ainda está sendo um número ok, está mais ou menos ali no limite que eu costumo comprar. Eu não compro abaixo de 5 mil, mas acima de 5 mil para mim é ok. E aí o P sobre VP dele, né, que é a comparação entre o preço que ele realmente vale e o preço que ele está sendo vendido, é de 1,03, ou seja, um fundo que vale R$ 105 está sendo vendido aqui por R$ 108,75. Está um pouquinho acima do preço, mas é uma diferença bem pequena, né, de 0,3% aí. Quando a gente fala do dinheiro do BCRI11, né, que é de onde vem o dinheiro dele, mais uma vez é um fundo imobiliário de CRI e a renda dele de CRI corresponde atualmente a 76,4% de toda a renda dele. No mais, a gente tem aí um pouquinho em fundos imobiliários, uma porcentagem aí em TP, né, que é de 10,5% e uma porcentagem minúscula em FI. Quando a gente para ver aqui os índices que esse fundo imobiliário está emprestando dinheiro, a gente pode ver aqui que o maior deles está ligado ao IPCA, que no caso é esse daqui de baixo, que corresponde a 58,8%, e ele está emprestando esse dinheiro a uma taxa de 7,44%, o que corresponde aí a um pouquinho mais que 100% do CDI, né, mais a variação do IPCA. Esse fundo aqui é um fundo que vai render menos em comparação com os outros dois que eu falei, justamente porque ele empresta a uma taxa menor, né, enquanto os outros estão emprestando a uma taxa de 11%, 12%, esse daqui está emprestando a uma taxa de 7,44%, mas que ainda assim é uma taxa que fica acima do CDI e ainda te deixa protegido das variações aí da inflação do nosso Brasil e o aumento de preços. Resumindo tudo para vocês, é um fundo aí que cobra uma taxa média de 7% para emprestar o dinheiro e a maioria desse dinheiro que ele empresta te deixa protegido contra a inflação, né, o que é muito bom. Uma pequena parte não está protegida da inflação, o que torna ele, na minha opinião, uma renda fixa melhorada. É isenta de imposto de renda e protege ali uma grande parte do dinheiro dele contra os preços da inflação. Um ponto positivo desse fundo aqui, que é o BCRI11, é que ele não tem taxa de gerenciamento nem taxa de gestão
nem taxa de performance, somente a taxa de administração. Então acaba que, por mais que ele cobre essas taxas aqui de 7,44% para emprestar o dinheiro, ele não tira muito de porcentagem ali sobre esse valor, sabe? A maioria desses valores que ele ganha é realmente repassado para o público. Então isso aí te garante que os seus rendimentos sempre estejam acima ali da taxa do CDI e que ainda sejam isentos de imposto de renda. Isso aí é muito importante. Os outros fundos eles têm uma taxinha ali de administração e taxa de gestão. No mais, só para curiosidade de vocês, esse fundo aqui ele investe em sua grande maioria no setor corporativo. Tem uns investimentos aqui que ele não fala de onde né? Tem que olhar depois nas notas explicativas. Tem outras pequenas partes em loteamentos, shoppings, residencial e multipropriedade. Fechou? Basicamente foi isso. Eu recomendo que depois vocês também peguem esse relatório para ler. Aí ele fala aqui em quais CRIs ele está investindo, de quais empresas. É muito interessante de saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para sempre acompanhar vídeos de qualidade como esse daqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui, que na maioria das vezes eu quase sempre respondo todos. Então a gente vai conversando por meio dos comentários aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.